Muito boa tarde a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, esteja entrando na sua casa, no seu lar. A bênção de Deus, a bênção do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando grandemente nesta tarde. Quero dizer que é uma alegria estar que estamos fazendo sobre o Natal. A meditação sobre o Natal, na qual a Claudete ela tem ministrado no Evangelho de Lucas meditações sobre o Natal. E tem sido de grande bênção para todos nós. Tem entrado nos nossos lares a mensagem alvissareira de Jesus Cristo para nos abençoar. E hoje é com grande alegria que estou aqui para fazer essa live e dar continuidade a essa série de estudo de meditação sobre o Natal. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse momento, Senhor Jesus, a tua bênção poderosa, Senhor, possa estar, Senhor, entrando nos lares, abençoando, Senhor, a cada lar, a cada vida, a cada pessoa, Senhor, que nesse momento, Senhor, está assistindo essa live, ou, Senhor, que irá assisti-la, Senhor, Deus, depois. Que essa bênção ela venha se derramar, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Que o teu poder, Senhor, ele venha se manifestar de uma forma tremenda, Senhor, sobre a vida, sobre o lar, ó Deus, de cada um, Senhor, de cada família, Senhor, aonde, Senhor, Deus, ó Pai, a tua palavra, o teu evangelho estará sendo, Senhor, Deus, ó Pai, ministrado, Senhor, e entrando, Senhor, nos lares para abençoar. Porque, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, ela faz diferença. Quando Jesus, tu entra, Senhor, a mudança de vida. Quando tu entra, Jesus, a paz. Quando tu entra, Senhor, dentro dos lares, o mal, Senhor, sai, a cura, Senhor, Deus, restauração de vida. Que, Senhor, essa tarde, Senhor, nós possamos ver, Senhor, Deus, o teu agir, o teu mover, restaurando vida, Senhor, abençoando, Senhor, Deus, as pessoas, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Amém. Irmãos, eu quero deixar alguns avisos, que nós temos o nosso culto todos os domingos, pela parte da manhã, 9 horas, e também pela parte da noite, às 19 horas. E às 19 horas, esse culto ele é transmitido pelo YouTube. E esse domingo, em especial, haverá o culto de Santa Ceia, pela parte da manhã, 9 horas, e pela parte da noite, às 19 horas, e também transmitido pelas redes, pelo YouTube. Agora é somente pelo YouTube, não é mais pelo Instagram, somente pelo YouTube, mas você poderá acompanhar. Se você não pode estar lá ainda presencialmente, você pode fazê-lo acompanhando pelo YouTube e também fazendo a tua comunhão através da ceia do Senhor. Não esqueça, você que vai ao templo, levar lá o teu quilo de alimento, para onde a obra de Deus possa continuar, onde tem sido abençoado muitas pessoas, tanto no Jaboticabal como na Donai. Então não esqueça de levar o alimento. Também temos culto, né, na terça-feira, temos o culto às 20 horas. E ali o culto é somente presencial.
também temos essa live pelo Instagram, todas as quinta-feiras, às 15 horas. E também, todas as manhãs, nós temos um estudo da palavra entre 7 e um pouquinho, através da nossa irmã Claudete, que tem ministrado ali uma palavra de Deus para a nossa vida, a leitura da palavra, a leitura ali do Evangelho e a ministração breve ali, que tem realmente nos fortalecido e tem trazido grande proveito para a nossa vida. Então, temos várias maneiras de nós estarmos na presença de Deus. Ao sábado tem o culto jovem, também tem a ministração, né, dos teens, do Geração Samuel, que agora eles entraram num período de férias. Mas nós temos todas essas atividades na igreja que pode te abençoar, abençoar tua família, abençoar teus filhos. E é algo realmente maravilhoso para a nossa vida. E agora eu quero então trazer a palavra de Deus. E você que quer acompanhar essa palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 2, dando sequência, dando continuidade à série de estudo de meditações sobre o Natal. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim esta palavra: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viam no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em um sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor, que o teu Espírito Santo, ele venha me usar, Senhor, para poder transmitir, Senhor, esta tua santa palavra. Senhor, que não saia, Senhor Deus, ó Pai, nada, Senhor, daquilo, ó Senhor, que venha contra a tua palavra.
Que o teu Espírito Santo ele me conduza, Senhor, para, Senhor, dar, Senhor, esse estudo, Senhor, de acordo, Senhor, com a tua palavra, para que, Senhor, haja aprendizado, Senhor, no meio do teu povo. Senhor, abre os corações de cada um nesse momento, Senhor, abre o entendimento, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, Deus, ó Pai, encontrar guarida e, Senhor, ela poder, Senhor, estar, Senhor, sendo, Senhor, levada, Senhor, por todos aqueles que a ouvirem, Senhor, e entenderem, para que mais vidas possam estar conhecendo do teu evangelho, Senhor, conhecendo da tua palavra. Que, Senhor, Deus, nesse momento, Senhor, vidas possam ser ministradas pelo teu Espírito Santo. Que corações, Senhor, possam estar sendo confortados, Senhor, pela tua palavra. E vidas venham ser, Senhor, grandemente abençoadas, Senhor, pelo teu poder. Que, Senhor, nesta tarde, Senhor, a tua palavra ela possa entrar nos lares, Senhor, nas famílias, Senhor, abençoando, Senhor, a cada um grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Irmãos, nós temos aqui, nesses 12 versículos, o relato da visita dos magos, também chamados astrólogos. Mas não tem nada a ver com a astrologia de hoje. Nesta época, eles se dedicavam, se especializavam na astrologia, estudo dos astros, se especializavam na medicina e na ciência. Esses sábios que vieram do Oriente, eles não eram reis, como muitos falam e conhecem como sendo reis, magos. Não, eles não tinham nada de reis. Talvez eles eram os conselheiros da corte, como era José, lá no Egito, como era Daniel, lá na Babilônia. Esses magos, eles eram da Mesopotâmia, ou da Pérsia, região da antiga Babilônia. E Deus, ele usa uma estrela para guiar, para orientar esses magos para irem até Jerusalém, mais precisamente a Belém, para ver o recém-nascido, o rei dos judeus. E essa época, diz a Bíblia, que era nos dias do rei Herodes, aonde chegou esses magos a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque eles disseram: porque nós vimos uma estrela lá no Oriente que nos indicou que nasceria o rei dos judeus, aquele que guiaria e apacentaria o povo de Israel. E Herodes, tendo ouvido isso, ele se alarmou. Ele teve até uma reação cruel. Ele se alarmou ao ouvir
o que aqueles magos estavam dizendo. Então ele pega e ele convoca todos os principais sacerdotes. E os principais sacerdotes eram os ministros do templo. Eram aqueles que eram encarregados de fazer o culto. E os escribas eram os chamados copistas das escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Depois eles se tornaram mestres da lei e depois doutores da lei. E esses escribas, eles, juntamente com os principais sacerdotes, eles integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos judeus. E aí ele pergunta para esses homens, para os sacerdotes e os escribas, indagando a eles, aonde o Cristo deveria nascer. E esses homens prontamente lhe dizem, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Estava escrito por intermédio do profeta Miqueias, há 700 anos antes de Cristo, que diz o versículo 6 ali, que está escrito lá em Miqueias, capítulo 5, o versículo de número 2, que é o que relata aqui no versículo de número 6. O nascimento de Cristo, cumprindo a promessa de um guia vindo de Belém, que há de apacentar as ovelhas de Israel. Com isto, ao ouvir isto, tendo ali chamado os sacerdotes ali, os magos, tendo Herodes ouvindo isso, chamou os magos novamente e inquiriu deles: qual a precisão? Há quanto tempo que apareceu essa estrela para você? E Herodes lá, ele talvez calcule que essa criança teria nascido há uns 6 meses até há 2 anos. Por isso que ele manda matar as crianças de 0 a 2 anos. E aí ele envia os magos a Belém e diz: olha, me informa cuidadosamente, me informe a respeito deste menino. Quando os tiveres encontrado, avisa-me que eu também irei adorá-lo. Herodes, ele tentando enganar esses magos, na esperança que eles voltassem para relatar que eles tinham encontrado um menino e para que ele concluísse o plano maquiavélico, o plano cruel dele de matar o menino, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E depois dos magos ouvirem o rei, eles partiram, né? E eis que a mesma estrela que apareceu para eles lá no Oriente, os precedia. Os magos iam à frente e eles chegando sobre onde, levando essa estrela, levando eles até onde estava o menino. E vendo eles a estrela, que os magos, essa mesma estrela que os magos viram lá no Oriente, que guiou eles para chegar até Jerusalém, até a casa
de José, de Maria e de Jesus. Um menino, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz a Bíblia aqui o relato que, vendo a estrela, eles se alegraram com intensa alegria. E entrando na casa, viram um menino, e ali, com a sua mãe Maria, e ali eles o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram a oferta de ouro, incenso e mirra. Adoraram ali intensamente esse menino. E por divina advertência, Deus preveniu em sonho para esses magos não voltarem mais à presença de Herodes. E eles regressaram por outro caminho à sua terra. Então, está aqui o relato desses 12 versículos que eu li. E nós vamos ver através desse texto riquíssimos ensinamentos que nós podemos aprender através desse relato da Bíblia. E o primeiro ensinamento que eu e você podemos aprender com esse relato é que estes versículos aqui, ele nos ensina que nem sempre são aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos, são os que mais honram a Cristo. Nem sempre são aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos, são aqueles que mais honram a Cristo. Não são, gente. Poderíamos pensar aqui que os escribas, que os fariseus, seriam aqueles que estariam entre os primeiros a se apresentarem, seriam os primeiros que se apressariam a ir até Belém. Mas não foram. Nós poderíamos esperar que assim que se espalhou o rumor do nascimento do Salvador, eles estivessem lá por primeiro. Porém, não foi isso que sucedeu. Nós vimos aqui que esses 3 estrangeiros foram os que apareceram por primeiro. Foram os primeiros a estarem lá com Jesus. Se nós quisermos ainda colocarmos, como fala Lucas, mencionar aqui os pastores que são ali referidos pelo Evangelho de Lucas, que se alegraram, que se regozijaram diante do nascimento do menino Jesus. É como diz lá em João capítulo 1, versículo 11. Veio
para o que era seu, e os seus não o receberam. Quão lamentável, irmãos, esse relato da natureza humana que temos aí. Com quanta frequência essa mesma atitude pode ser vista por nós mesmos. Quantos conhecedores, entendedores, que se dizem religiosos, eles não vão até Cristo. Eles não vão até o Salvador. Quantas pessoas, talvez até no nosso meio, que se dizem entendidos, não vão até o Salvador. Quão lamentável é esse retrato da natureza humana. Gente. Quantos, amados, com frequência, têm essa mesma atitude? E pode ser visto entre nós, no nosso meio. No nosso meio onde vivemos, gente. Que não recebem essa graça divina. Quantos estudiosos, quantos conhecedores que têm justamente negligenciado o Salvador. Têm negligenciado essa graça divina. Pense nisso. Às vezes o ativismo, às vezes o dia a dia, e se acha o autoconhecedor, mas não tomam posse dessa graça divina de ir até o Salvador, de ir aos pés do Salvador, de reverenciá-lo. A familiaridade com essas realidades sagradas reveste-se de uma terrível ou horrível tendência que leva os homens a desprezá-lo. Eu louvo a Deus, porque como tem sido ensinado em nosso meio dessa graça divina, desse amor, desse favor imerecido, para que nós nos apossamos, para que nós venhamos realmente, amados, ir aos pés do Salvador e adorá-lo, e não fazer como esses escribas, esses sábios, esses sacerdotes, que eram os copistas, os escribas que eram os copistas, que ali relatavam tudo sobre o Antigo Testamento, que conheciam tudo dos profetas, mas que não foram aos pés do Salvador, que não foram adorar o recém-nascido, que deveria ser os primeiros. Irmãos, existem muitas pessoas que talvez até por razão de residência e de convivência
Eles deveriam ser os primeiros a estarem ali adorando, empenhados na adoração ao Senhor Deus. E no entretanto, muitos que tinham toda essa condição, talvez até de residir perto, e que tem toda essa condição de ir até o Senhor Deus e adorá-lo. No entanto, muitos são sempre o último a fazê-lo. E por outro lado, há aqueles que esperamos que sejam os últimos a fazê-lo, mas que são sempre os primeiros. Às vezes aqueles que não têm condição, que talvez não tenha nenhuma condução, são os que vão e que são assíduos para estarem lá adorando ao Senhor nosso Deus. E nós, talvez muitos que têm todas as condições, todos os privilégios, como tinham, amados, esses escribas, esses fariseus, pela localidade de estarem lá adorando o Salvador, não foram. E muitos que têm toda a condição e que já se acham autossuficientes, não estão ali para adorar ao Senhor nosso Deus. E nós, no entanto, vemos muitos que não têm condições, mas que estão lá por primeiro, adorando ao Senhor nosso Deus. E eu sei que isso realmente é o Espírito Santo que conduz essas almas aos pés de Cristo, para adorá-lo, para glorificá-lo, sem a ajuda de muitos meios externos, mas por si só, porque creem, porque realmente entenderam a obra de Deus, enviando a Jesus Cristo para nascer e nos dar a salvação. Por eles entenderem, eles vão lá e o adoram. Aqueles sábios, os magos, sábios, foram, junto com os pastores, como fala Lucas, foram os primeiros a estarem ali orando. O rei dos judeus, um menino que nasceu para guiar e salvar a humanidade. Então não importa os teus privilégios, não importa os privilégios que temos. Na verdade, nós temos que adorar, que estar aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que eu digo que nem sempre aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos são aqueles que adoram a Cristo. Mas muitos que não possuem privilégio, às vezes nenhum, são lá os primeiros a estarem adorando a Jesus Cristo. E em segundo lugar,
Esses 12 versículos nos ensinam que pode haver um reconhecimento, ou um conhecimento, perdão, pode haver um conhecimento meramente intelectual das Escrituras, mas sem o acompanhamento da graça divina no coração. Eu vou repetir. Esses versículos nos ensinam que pode haver um grande conhecimento, um conhecimento meramente intelectual das Escrituras, mas que não são acompanhados da graça divina no coração. Observe aqui como o rei Herodes indagou dos sacerdotes e dos anciões dos judeus acerca de onde o Cristo deveria nascer. Note também com que prontidão eles lhe deram as respostas. O conhecimento que Cristo iria nascer e a prontidão que esses anciões judeus e os sacerdotes deram a resposta a Herodes, demonstrando que estavam perfeitamente familiarizados com o teor, com o conteúdo das Sagradas Escrituras. Entretanto, tinham todo esse conhecimento, mas eles mesmos nunca foram a Belém em busca do Salvador, Jesus Cristo. Eles que eram os copistas do Antigo Testamento, eles que eram os mestres da lei, eles nunca foram a Belém em busca do Salvador, do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Salvador que estava para nascer. Conheciam tudo intelectualmente. Tinham conhecimento intelectual das Escrituras, mas não buscaram. O Salvador, a graça, não estava no coração dele. A graça de Deus de ter enviado o seu Filho não estava no coração deles. Também não quiseram acreditar em Jesus. E também não acreditaram quando ele começou a ministrar para o povo. Portanto, gente, os seus corações não estavam tão despertos para a graça de Deus quanto era a sua inteligência. Que nós venhamos cuidar, gente. Que nós venhamos cuidar para nunca nos satisfazermos somente com um conhecimento mental. Eu torno a dizer aqui que esse conhecimento, ele é excelente. Esse conhecimento é tremendo quando usado de forma correta.
Mas se eu esquecer a graça divina, se eu deixar de lado que Jesus nasceu para me salvar, para salvar o pecador, para nos dar salvação, se eu esquecer que eu preciso dessa pessoa para ser salvo, e que essa pessoa é Jesus Cristo, eu posso ter todo o conhecimento das Escrituras. Eu posso conhecer cada detalhe das Escrituras. Mas se eu esquecer dessa graça divina, eu vou perecer para sempre. Não adianta eu só ter o conhecimento intelectual. Eu preciso estar com meu coração aberto para que essa graça de Deus, esse favor imerecido, ele penetre na minha vida e eu entenda perfeitamente que sem essa graça, esse favor imerecido, de que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, de nada adiantará o meu conhecimento. Eu perecerei, gente. Não obstante, uma pessoa pode ser possuidora de um profundo conhecimento intelectual. No entanto, ele pode perecer para sempre. E eu pergunto, qual é o estado do nosso coração? A questão só intelectual, de conhecimento, só isso realmente importa? Eu quero te dizer esta tarde que um pouco da graça de Deus é melhor que muitos dotes, que por só si não salvam ninguém. Mas a graça divina, ela nos conduzirá para a glória eterna. Amém? E o terceiro ensinamento que esses versículos nos ensinam é a conduta dos magos, que nos serve de esplêndido exemplo de diligência espiritual, do cuidado espiritual que eles tinham. Pense comigo. Olha o exemplo desses homens. Olha o cuidado espiritual deles. Quantas inconveniências eles enfrentaram. Quantas canseiras devem ter lhe custado essa viagem deles. O cansaço, talvez a camelo, a cavalo. E quantas inconveniências, desde a partida deles, distante, até a casa onde o menino Jesus foi encontrado por eles.
Quantos quilômetros cansativos devem eles ter percorridos? As fadigas da viagem do Antigo Oriente até onde estava o Salvador. Essas antigas viagens do Oriente, do Antigo Oriente até o Salvador, gente, eram muito maiores do que nós, na moderna civilização. Eram muito maiores daquilo que nós podemos compreender. Hoje tem carro, tem avião. O tempo que se perdia em uma viagem, gente, sem dúvida, era muito mais, amados, dilatada do que acontece em nossos dias. Os perigos encontrados por eles naquele deserto não eram poucos e nem pequenos. Agora, nenhuma dessas coisas, nenhum desses perigos, desses cansaços, dessa viagem quilométrica, fez os magos desistirem. Que esplêndido exemplo, gente, de cuidado espiritual nos serve de exemplos hoje, gente, para nós. Hoje tem toda a comodidade. Eu lembro no início da minha conversão, eu não tinha carro. Aonde eu moro aqui havia só um ônibus de hora em hora. E eu pegava os meus 2 filhos, a esposa, e eu ia até a casa do Senhor para adorá-lo, para glorificar o seu nome. E às vezes eu perdia aquele ônibus e eu tinha que ir até ali onde ele dava a última volta e caminhar mais 1 quilômetro no escuro a pé, numa faixa de única mão era na época. E como era magnífico aquilo. Como era tremendo fazer aquilo. Como era glorioso. E hoje, com toda a condução, gente, com todos os meios, hoje teria aviões para vir. Mas esses homens nos dão um exemplo de diligência, de cuidado espiritual. Eles não desistiram, eles resolveram em seus corações que eles viriam até aquele que nascera para ser o rei do rei, o rei dos judeus, o menino Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E eles fizeram tudo isso sem se pesar. E hoje, como nós achamos difícil, culto de novo, ir até a casa do Senhor de novo, com todos os meios de locomoção. Olha o exemplo desses 3 magos que nos deixam, gente, um esplêndido exemplo de cuidado espiritual. Eles não descansaram, senão quando o acharam. E assim demonstra, gente, que aquele adágio
popular, aquele dito popular, que é uma grande verdade. Sempre que houver boa vontade, será descoberto o caminho. Talvez se tu esqueceu o caminho de adorar o Salvador. É tempo de você redescobrir. É tempo de termos vontade de irmos adorar o Salvador. É tempo de irmos adorar o menino que nos nasceu. Um presente se nos deu, que está no meio de nós e que é digno de ser adorado por nós, gente. Quanta diligência, quanto zelo, quantos cuidados nós temos demonstrado para o povo que não conhece, de seguirmos a Cristo. Quanto cuidado, quanto zelo nós temos mostrado em seguir a Cristo. Será que nós estamos dando bom exemplo para os outros seguirem? Ou eles olham para nós como os magos olharam aquele escriba. Nem esses o seguem. Ele veio para os seus, mas os seus o negaram. Será que nós estamos sendo exemplo, gente? Essas são indagações seríssimas, que merecem a nossa mais séria consideração. E o quarto e último ensinamento que esse versículo nos ensina é a conduta dos magos, que serve de um notável exemplo de fé. A conduta desses magos nos serve de um notável exemplo de fé. Eles confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Mas isso não foi tudo. Eles creram mesmo depois que os escribas e os fariseus demonstraram a sua incredulidade. Eles creram. Porém, nem mesmo isso foi tudo. Eles confiaram quando o viram como um pequenino no colo de sua mãe Maria. E ali o adoraram. Não como, amados, um simples rei. Eles adoraram como um verdadeiro rei. Eles viram que havia algo sobrenatural ali. Esse foi o ponto culminante da sua fé. Eles não contemplaram qualquer milagre, como nós já vimos, gente, que pudesse convencê-los. Eles não ouviram qualquer ensino que, amados, tentasse, que pudesse persuadi-los a acreditar naquele menino, naquele rei. Não foram as testemunhas de algum sinal de divindade ou de grandiosidade que os deixasse atônitos para eles crerem. A ninguém mais viram senão um menino pequeno, fraco e impotente, necessitado, como qualquer de um de nós, dos cuidados maternos.
Mas a despeito, gente, quando eles viram aquele menino, eles creram estar diante do divino Salvador do mundo. E ali eles se prostraram e adoraram. E nós temos adorado Ele. Nós temos nos disposto a ir e adorá-lo e a glorificar o nome dEle. Mesmo porque nós temos visto milagres, nós temos visto o ensino tremendo da palavra de Deus, nós temos visto pregadores, nós temos visto, amados, a irmã Claudete, o pastor Vladimir, os outros irmãos lá, o Jefferson, o missionário Jefferson, o Leomar, amados, o Natal, o Juliano, com mensagens tremendas, milagres tremendos. E nós temos ido adorá-lo. Em todas as nossas escrituras, gente, nós não encontramos uma fé robusta, amados, como a desses magos. A fé desses homens merece ser considerada no mesmo nível lá do ladrão penitente que se arrependeu. Ele, amados, ele viu a morte de alguém, amados, que fora crucificado, como se fosse um malfeitor. Mas a despeito disso, ele dirigiu-se, amados, apelando, chamando, amados, a Cristo de o Senhor. Tem compaixão de mim. Tu és o Cristo. Os magos viram um menino ainda pequeno no colo de uma mulher pobre. Mas não obstante o adoraram, confessando ser ele o Cristo. Verdadeiramente bem-aventurado são aqueles que podem confiar dessa maneira como esses magos creram. Bem-aventurado é você que pode confiar. Então lembremos-nos, gente, que essa é a espécie de fé que Deus se agrada, como a desses magos. Essa é a espécie de fé, amados, que deleita-se em honrar. Espécie de fé que Deus deleita-se em honrar. Podemos encontrar prova disso todos os dias. Onde quer que a Bíblia Sagrada seja lida, ministrada, explicada, a conduta daqueles magos, ela se torna cada vez mais conhecida. Sigamos, gente, essas pegadas de fé, não nos envergonhando de confiar em Jesus, não nos envergonhando de confessar que somos seus seguidores. Amados, mesmo que todas as pessoas ao nosso redor se mostram na indiferença, na incredulidade, nós dispomos, gente, de mil evidências muito mais que dos magos, para podermos crer que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Não há dúvida, gente. Nós temos que propagar isso. Nós temos que anunciar isso. Nós que cremos, nós temos que ser exemplo de fé, como foram esses homens, e anunciar que Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador.
Amém, igreja? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda esse estudo. Então nós aprendemos aqui 4 ensinamentos através desse estudo do Evangelho. De Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Nem sempre aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos são os que mais honram a Cristo. Nem sempre são eles. Às vezes são os pequeninos. Segundo lugar, aprendemos que podemos ter um grande conhecimento. Um conhecimento meramente intelectual das Escrituras. Mas sem o acompanhamento da graça divina no nosso coração, não é nada. Não vai adiantar nada. E o terceiro ensinamento, que a conduta dos magos, a conduta deles nos serve de exemplo, amados, de diligência, de cuidado espiritual que eles tiveram. E em quarto lugar, a conduta dos magos nos serviu de um notável exemplo de fé. Amém? Fecha os teus olhos agora. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela inteireza da tua palavra e pelas tuas maravilhas. Nós vimos aqui, Senhor, através, Senhor, de 3 magos que vieram do Oriente para te adorar. Ensinamentos preciosos, Senhor. Ensinamentos, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Realmente, Senhor, nos atermos para podermos conduzir a nossa vida, Senhor. Para que, Senhor, através do nosso exemplo, como for o exemplo, Senhor, desses 3 magos, possam, Senhor, conduzir pessoas que ainda, Senhor, não te conhecem verdadeiramente. Conduzir, Senhor, eles a Cristo Jesus. Conduzi-los, Senhor, ao teu evangelho, ó Senhor, a tua verdade, ó Senhor, ao evangelho alvissareiro, a palavra genuína, Senhor. Está aqui, Senhor Deus, através desses 3 homens, Senhor. Um exemplo, Senhor Deus, ó Pai, de que, Senhor, eles, Senhor, tiveram um cuidado, Senhor, um zelo espiritual, Senhor, para contigo, Senhor. Ó Deus, eles atravessaram um deserto, Senhor. Ó Deus, ó Pai, eles não tiveram, Senhor, medo. Ó Senhor, eles enfrentaram os perigos do deserto. Ó Senhor, eles estavam, Senhor, ó Deus, talvez em um camelo, cavalo, mas, Senhor, nada fez eles desistirem de estar aos pés do Salvador, de estar aos pés de Cristo Jesus. Senhor, nada os impediu, Senhor, ó Pai, de estarem diante de Ti, Senhor Jesus, para Te adorá-lo. Senhor, que nada nos impeça, Senhor, que nada, Senhor, venha nos impedir, Senhor, de estarmos Te adorando e glorificando o Teu santo nome, estarmos, Senhor, a Teus pés, Senhor, adorando a Ti, Senhor Jesus. Senhor, é um exemplo de fé, Senhor, desses homens, Senhor. Um exemplo, Senhor, ó Deus, que nada fez eles desistirem, Senhor, que nada fez, Senhor, ó Deus, impedir eles, Senhor, de estar, Senhor, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Ó Pai, nem as incredulidades, eles não Te conheceram, Senhor, eles não viram milagres, eles não viram nenhum ensino, Senhor, mas eles creram em Ti, Senhor. Isso é fé, Senhor, crer sem ver, Senhor, e que nós possamos ter essa fé desses homens. E aí nós veremos, Senhor, ó Deus, pessoas, Senhor, ó Deus, ó Pai, sendo conduzida pelo Teu Espírito, Senhor, mas vendo nós como exemplo de fé, Senhor, de Te seguir, Senhor, Deus, ó Pai, para um dia, Senhor, estarmos
eternamente na tua glória. Senhor, que nós possamos testemunhar dessa boa notícia, Pai. Que nós possamos, Senhor, testemunhar dessa boa notícia de salvação, de perdão de pecados, testemunhar do nosso único Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Glorificado seja teu nome, Jesus, porque tu nasceu para morrer por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitar para nós termos vida eterna. Gera, Senhor, em nosso coração, Jesus, uma profunda paz, uma profunda alegria, gera em nós um profundo quebrantamento, gera em nós um profundo arrependimento, para nós podermos, Senhor, nos dobrar diante de ti, Senhor, para nós dobrarmos perante ti, Senhor, aos teus pés e te adorarmos e glorificarmos o teu santo nome, como fizeram esses três magos. Senhor, humildemente eu te peço, Senhor, manifesta poderosamente na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, ou que virá assistir, Senhor, essa live. Manifesta poderosamente na vida delas, na família delas, Senhor. Ó Deus, tu sabe a necessidade de cada um. Tu sabe, Senhor, o problema de cada um. Ó Senhor, e que cada dia venhamos mais, Senhor, estar, Senhor, aos teus pés, lançando tudo, Senhor, aos teus pés, Senhor Jesus. E que, Senhor Deus, ó Pai, nós possamos, Senhor, ser um exemplo de fé para levar, Senhor Deus, pessoas, Senhor, a se arrepender, ó Deus, ó Pai, à salvação e se entregarem verdadeiramente a Ti. Que venhamos nos render, Senhor. Que venhamos, Senhor, reconhecer que Tu veio em favor, Senhor, de nós, para nos dar vida eterna com Deus. Senhor, que a Tua palavra agora, Senhor, ela possa agir na vida de cada um, de cada lar, de cada família. Porque, Senhor Jesus, quando Tu entra, o mal sai. Quando Tu entra, Senhor Jesus, a cura. Quando Tu entra, Senhor Jesus, há, Senhor, milagres, há coisas sobrenaturais acontecendo. Senhor, que nesse momento, Senhor, o Teu poder se manifeste e haja cura, haja transformação de vida. Abençoa, Senhor, a cada vida, abençoa a cada lar, a cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém, graças a Deus, que Deus os abençoe, amém, até domingo, pela parte da manhã, culto de ceia, pela parte da noite, também culto de ceia, né, às 19 horas, se você não puder estar lá, também será transmitido pelo YouTube. Terça-feira, 20 horas, sábado, Encontro Jovens, e quinta, novamente, esse ensino, nas meditações sobre o Natal, sobre o nascimento do nosso Salvador. Que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos?